Me siento un poco más confortable hablando sin micrófono, pero no sé si ustedes lo van a escuchar ahí al fondo, ¿no? Pero bueno, presento a Kim también, que iba a participar conmigo, está haciendo un esfuerzo acá. Se intoxicó ayer en Lima, pasó la tarde en la clínica, pero está con nosotros acá, entonces yo voy a coordinar todo, cualquier pregunta que tengo que no puedo contestar, él va a nos ayudar, así como sobre el mercado peruano, creo que Giovanni va a poder contribuir un poco más que nosotros sobre la actualidad de Perú. ¿Ok? Bueno, ahí vamos. Empezamos un poco con datos del consumo de plástico y la realidad a nivel mundial. ¿Ok? Son slides que creo que yo voy a explicar a ustedes, pero tienen mucha lectura acá en la información técnica que hemos traído. Por eso no, al final de la presentación vamos a compartir con ustedes. Pero esos son datos generales, ¿no? La cantidad de plástico deseado cada año podría rodear la Tierra 4 veces. 6.3 bi, es un dato muy interesante, 6.3 bi de toneladas de material plástico se han convertido en residuos hasta hoy día. Ese es un dato de hasta 2020. 75% de eso depositados en vertederos, que es la realidad, vamos a hablar mucho de eso, que es la realidad de América Latina, ¿no? De Brasil, de Perú, de Chile, de Argentina y de Colombia. 13 millones de toneladas de plástico van al océano cada año. ¿Okay? Son datos de ONU que hemos traído para ustedes. El 50% de los plásticos son de un solo uso. Entonces, eso es que es básicamente la base de lo que vamos a explicar a ustedes. Lo que producimos nosotros son plásticos de un solo uso. Bueno, bioplástico comparte la solución. Los materiales en contacto directo con los alimentos raras veces tienen aprobación para material reciclado. Ese es un dato muy realista en Brasil, porque el nivel de reciclaje, creo, está creciendo mucho en Brasil. La industria de reciclaje en Brasil viene creciendo mucho, pero en la separación de las residencias, los plásticos poluidos son separados muchas veces por industria, ¿no? Eso es un dato que estoy comentando con ustedes de Brasil. Son industrias que son coordinadas por las municipalidades, que al momento que llega un plástico que es posible que sea reciclado, se viene contaminado con alimento, a ese momento es separado de la reciclaje, de la posible reciclaje. O sea, por eso que nosotros estamos focando mucho nuestras bioresinas en ese tipo de embalaje de un solo uso, porque hasta que llegue a un nivel de reciclaje que tenemos ahí en Europa, Estados Unidos, va a tardar mucho, porque realmente una separación eficaz es separado de la posibilidad de reciclaje. Okay, entonces, por eso que estamos aquí para presentar esa solución a ustedes, muy regresada, muy explicada a ese tipo de consumo de un solo uso, ¿no? Reducción en el volumen de residuos acumulados en vertederos y depositados a la naturaleza, como parte de la solución de bioplástico. Solución ideal para plástico de un solo uso, que por general no son reciclados y suelen estar contaminados, como en la parte de la primera fase, ¿no? Brand Awareness and Marketing Association, estamos haciendo un trabajo no puramente con transformadores. Creo que aquí la gran mayoría de ustedes son transformadores de la industria plástica, ¿no? Pero un trabajo que venimos haciendo es con brand owners que buscan soluciones conjuntas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Principalmente apresentando la materia prima bioplástico compostable a brand owners y después juntando reuniones y explicaciones con los actuales transformadores de plástico de origen fósil, cómo podemos reemplazar, por ejemplo, a una grande marca como Coca-Cola, este tipo de cosas, un ejemplo que vamos a dar a ustedes ahí después, con sus transformadores, enseñándolos que las mismas máquinas que transforman cualquier plástico de la industria plástica de un solo uso pueden trabajar con nuestro material. Entonces, ese trabajo que estamos haciendo en conjunto con los brand owners. Bueno, lo que es un bioplástico. Tiene una origen muy fuerte el bioplástico en Europa, ¿no? Entonces, seguimos muy fuerte certificaciones y comunicaciones con el gobierno, no puramente en Brasil, pero como toda Latinoamérica, de acuerdo a las regulamentaciones que fueron hechas en Europa, que fueron los creadores, ¿no? Entonces, lo que es un bioplástico se define como bioplástico si se produce a partir de fuentes naturales, biobased, es biodegradable o presenta las ambas características.
Biobased, produtos parcial ou totalmente provenientes de matérias-primas naturais, como plantas. Biodegradable, característica atribuída a um material que pode ser convertido a alguma substância natural por la acción de microorganismo. Depois eu vou me aprofundar um pouco mais em esse tema, como a definição técnica de um bioplástico, pero aí seguimos. La resina de bioplástico RT es de origen biobased, renovável, que es caña de azúcar, e biodegradable al final de su vida útil, convirtiéndose en abono al final de su ciclo en condiciones de compostaje en hasta 180 días, sin generar microplástico. Ok, então tudo que nós hicimos é com base em PLA, ou seja, a RT é uma fabricante de compound de PLA. Creo que vocês devem conhecer um pouco de PLA no mercado. PLA é muito difícil de fazer uma manipulação para se tornar um produto de forma pura, ou seja, tens que trabalhar mezclando outros produtos naturais para ser possível de fazer uma bolsa, um material termoformado, um material de injeção. Então, essa é a base do que produzimos, sempre com base em PLA, que é o de origem de cana-de-açúcar. O que é PLA? Polímero of lactic acid. É polímero de ácido lático. É a base de tudo que hicimos, que é de origem natural e biodegradável e compostável. Okay? Essa é uma definição de bioplástico. Bueno, acá são dados para vocês ver como aún é pequeno a nível mundial o consumo de PLA em el mundo em comparação a lo que se produz de plástico de origem fóssil. Mira a produção em milhões de toneladas. Em 2019, 368 milhões de toneladas produzidos de resina. Aproximadamente a demanda del que lo es produzido se alcança a nível anual 70-80% do que é produzido. Ou seja, em 2019 foram consumidos 285 milhões de toneladas do que foi produzido. E se está assumindo que 1% deste consumo de 285 milhões de toneladas é bioplástico. Ok, isso dado de 2019. Consumo 2,85 a 2,90 milhões de toneladas de bioplástico, 1% em relação ao consumo mundial, à produção mundial e ao consumo mundial em geral de origem fóssil. Global, essa é uma comparação do que se considera biodegradável ao final do consumo de PLA, que como expliquei, é a base que hicimos nós. Então, de los 2,85 consumidos de bioplástico, 1,700 milhões de toneladas são bioplástico. Considerando o average da indústria, do que se consumo, de 2019 para 2020, se aumentou, se mantuve a proporcionalidade em relação ao consumo anual de 1,5 a 1,6 milhas de toneladas. Há um estudo de Europa que 15 a 20% deste consumo de plástico biodegradável é PLA. Ou seja, estamos falando, hoje dia, esperamos que cresça isso, não? Por isso estamos acá fazendo uma gira e promovendo o produto, a indústria de bioplástico, porque 250 a 300 mil toneladas de los bioplásticos e del plástico total a nível do mundo é com base em PLA, ou seja, não é nada. E mira a diferença do que essa é uma explicação que hemos traído, porque mira a diferença de consumo de biodegradável para PLA, que é compostável em sua realidade, para que no mercado se diz biodegradável, não? Que tem muita coisa com aditivo, então o nível de consumo em relação ao nível consumido mundial não liga a 15 a 20% a 1. Em comparação ao nível de plástico de origem fóssil, é basicamente nada. Por isso que temos que crescer muito, não? Bioplastic expected market share growth. Mira, vem crescendo, vem melhorando muito. Essas são estatísticas também traídas por Europa e Estados Unidos, porque está se firmando leis de consumo locais, como por exemplo, um exemplo que dou acá, Califórnia foi o primeiro estado a firmar uma lei de consumo de plástico de um solo uso. Por isso, interesse também de empresas peruanas que exportam seus produtos, por exemplo, Pamosa, creio que há alguém de Pamosa acá, não? Algum invitado acá. Pamosa exporta seus produtos, por exemplo, a la unidade de Carvajal de México a Estados Unidos.
estão muy interessados em hacer plástico de un uso como termoformados porque a planta de México é basicamente dedicada à produção e exportação aos Estados Unidos. E Califórnia firmou uma lei, foi o primeiro estado a divulgar isso, obviamente para 2030, estamos em 2023, que a partir de 2030 todo o plástico de un uso, delivery, com os cobertos, bolsas em geral, de supermercados, esse tipo de coisa, tem que ser com base em PLA, compostável e com certificação. Um outro exemplo, mira o crescimento acá, dos 6% hasta 2025, com um montante que hoje em dia chega a 10 bilhões de reais em vendas, não? E a expectativa para 2030 é 270 bi, para ver o crescimento do mercado, principalmente empurrado por Europa e Estados Unidos. Mira o crescimento acá, 2020 em comparação com 2025, e a esperança, não, que estão prevendo para 2030, por quê? Eu mencionei Califórnia. Temos informação precisa, por exemplo, em Brasil somos o mais grande exportador de flor do mundo é o Brasil. Brasil tem uma região de Brasil, que é de São Paulo, uma cidade que se chama Olambra, que diariamente sai 40 contenedores refrigerados de flores desta cidade à Europa. Em 2025, muito empurrado por Itália e Espanha, não querem mais aceitar as mudas, ou seja, as plantas pequenas que são transportadas em contenedores com embalagens termoformadas de PP ou PET, normalmente, ou muitas vezes também PS. Eles não querem mais aceitar essas plantas, as plantitas, em contenedores que não sejam em termoformados de PLA. Por quê? Porque eles não estão mais querendo reciclar, porque é sucio, não? Imagínate que vai numa planta pequena, em uma embalagem termoformada, com terra, obviamente, não? É transportada. Isso está prejudicando muito a reciclagem do material em Europa, porque tem que lavar. Ou seja, o processo de limpeza para que vá na reciclagem é muito caro. Então, a Europa não quer mais esse tipo de produto, ou seja, a flor não vai mais entrar em Europa, de nenhum país do mundo, e uma embalagem termoformada que não seja com base em PLA. Por quê? Obviamente, vai depois a ser compostada de forma direta, sem a necessidade de qualquer tipo de limpeza para reciclagem. Ou seja, esse consumo acá, esse aumento de consumo e o aumento de volume em base de PLA é muito empurrada por os países que já anunciaram suas leis de produto de um uso que tem que ser com base em PLA. Ok? Essa é uma estatística de crescimento. Aqui é aqui. Consumption. Ah, tá. Essa é uma estatística de crescimento de volume de vendas de produção de compound, ok? Market share, de volume de compound produzido no mundo, não? Market share, Norte América consome 32% do que está se produzindo no mundo de compound de PLA, Europa 37%. Essa é uma expectativa de crescimento de 2021 a 2026, o segundo dado, não, o azul. A Ásia consome, ao momento, 22% dos compostos de PLA a nível mundial, e South América, que somos nós, 3,5%, com uma expectativa de crescimento de 11% até 2026. Nós creemos que isso vai cambiar muito, por quê? Porque China, que é uma grande fabricante de compostos de PLA a nível mundial, a maior quantidade de fábricas que existe allá, havia anunciado antes da pandemia que todos os plásticos de um uso, o mesmo anúncio que hice em Califórnia, antes da pandemia, deveria ser com base em PLA, deveria ser compostáveis a su 100%. Luego a pandemia, obviamente, eles se quedaram cerrados muito mais que nós outros, delivery para todo, 1,3 bilhões de pessoas, transferiram a fecha de la lei para 2025. Se essa estatística se confirmar, quem esteve aí quase que 20 dias em China agora para a China Plastic, que é uma das mais grandes feiras de plástico do mundo, grande parte da feira era PLA, e a gente de China, os produtores de PLA, PBAT, as fábricas de compostos, confirmaram que vai ser 2025. Ou seja, se 2025, China é assim, não? O governo 1º de enero de 2025, todo o país tem que se adaptar ao 1º de enero de 2025. Então, o nível de construção de fábricas que estão sendo em China é gigantesco. E se China realmente firmar a lei para 2025, vai faltar compostos eles são grandes exportadores para este consumo acá de Norte América, de Europa,
E se China realmente consumir todo o pasto, firmar a lei, vai faltar compuestos de PLA allá para alimentar China solamente. Ou seja, por isso que nós estamos também invertindo em Brasil, depois vamos à parte de RT, estamos construindo uma fábrica nova em Manaus, temos nossa fábrica em sul do Brasil, porque nós também importamos parte da matéria-prima. Esse 2025, China decidir que vai ser todo o plástico de um uso base PLA, vai faltar PLA no mundo, por el consumo interno deles. Ok? E por la feira se estão anunciando tanto assim como grande parte da feira era PLA, creemos firmemente que vai ser a lei a nível nacional em China em 2025. Bueno, principais impulsores de crescimento do mercado. Como comentei, legislação incentiva em países, estados e cidades. Há uma diferença. Acá não sei, acá tem a lei já há muito tempo. Depois Giovanni comenta. E também vocês têm muito mais conhecimento que nós. Há quanto tempo está a lei? A gente de Paraíso, Peru, está muito firme nisso há muito tempo, não? Em Brasil agora também queremos o crescimento porque o Supremo Tribunal Federal há 2 anos concedió el permiso a las municipalidades que firmen sus propias leyes. O sea, creemos que el gobierno federal, para anunciar una ley en Brasil como de China, por ejemplo, ok, a partir de 2030 todo el país va a ser plástico de un uso base en PLA compostable. No, eso va a tardar mucho. Entonces las municipalidades, depende del estado, se pueden decidir por ellas se en esta ciudad plástico de um uso. Normalmente essa lei em Brasília é muito mais para bolsas que para qualquer outro tipo de produto, porque o mercado de fabricação de bolsas já é muito grande. Cada estado tem basicamente o suyo, e a gente já sabe que uma extrusora, por exemplo, que trabalha com PE, trabalha muito facilmente com esse produto, então é basicamente para bolsas. Principalmente porque é um grande poluidor de relleno sanitário e lençóis freáticos, não sei como é isso em espanhol, pero el abastecimiento de la agua que está por debajo de la tierra, que nosotros le llamamos del lençol freático. Napa freática. Napa freática. Napa freática. Napa freática, exato. Dos grandes responsáveis por la poluição desses napa freática em Brasil são as bolsas de supermercado, esses plásticos de uso em bolsas de termogenerales. ¿Por quê? Porque es cultural la gente en Brasil, se va a un supermercado, no se cobra por la bolsa, no se cobra en ningún lado del país. Entonces la gente utiliza esa bolsa que después que tú haces compra para tu basura de cocina, de baño. Entonces eso es basura directa, porque tú pones tus alimentos ahí, el resto del alimento, y va directamente a los rellenos sanitarios, a los vertederos. Entonces grande parte de la poluição de eso e do aumento do volume de relleno sanitário vem das bolsas porque a gente usa como basura. Não se compra o rollo, esse tipo de coisa, que pode ser compostável, hoje em dia tem a venda, mas a gente usa isso. Então, grande parte dessa legislação em Brasil por cidades, é das cidades que não têm mais como meter rellenos sanitários, porque não tem espaço, tem a uma municipalidade vizinha, muitas vezes transportar sua basura lá. Então, por isso, a intenção disso é que com uma bolsa compostável se diminui a quantidade de terra, porque vamos mostrar acá que a bolsa compostável também é compostável no relleno sanitário. Ok? Então, por isso que as cidades em Brasília estão buscando essa legislação solas, principalmente por falta de espaço para aumento de los rellenos. Ok? Os claims não para reduzir o volume de resíduos, como comentei agora, a huella del carbono e a migração de bioplástico para impulsor de crescimento, não? Compromisso de marcas e governos combinado com uma supervisão efetiva. Isso acá nós estamos é muito pequeno em Brasil. Imagínate, é um país de 250 milhões de pessoas com 2, 3 Senai é uma organização do governo de Brasil que é como uma escola profissional, mas tem seus laboratórios. E tu puedes enviar, por exemplo, uma bolsa que a gente está começando acá como Peru, como Colômbia, a meter o biodegradável e compostável sem certificação de um provedor de matéria-prima. E há como 3, 4 laboratórios em Brasil que te certificam que essa bolsa é realmente compostável com a origem de matéria-prima compostável. É muito pouco, é quase nada. Outro ponto que tem que melhorar, vem melhorando, por isso consideramos acá um professor, universidade que estão fazendo essa certificação, para é muito caro. Estávamos em Paraíso aí, que nos comentaram que acá uma prova
de una bolsa, por ejemplo, para ver si no está mezclada con polietileno, cuesta más de $10,000. O sea, tiene que crecer mucho para dar la oportunidad a la gente que realmente los gobiernos, ¿no?, hagan la averiguación de que es un material compostable para impulsionar nuestro crecimiento. Brasil viene anunciando que va a hacer más laboratorios, que va a bajar el precio, invirtiendo en tecnología, compra de materiales de laboratorio, de máquinas de laboratorio para hacer este tipo de examen, pero tiene que mejorar mucho, ¿no? Así como Perú, así como Colombia, así como Chile, porque los exámenes son muy caros hoy día y la fiscalización es pequeña. Viene crescendo em Brasil, por isso comentei arriba de la legislação das municipalidades. Um ponto bueno acá, por exemplo, nosso jefe de laboratório, que é Emanuel, está com nós desde quinto, o nascimento da empresa, é presidente hoje dia de ABICOM. O que é ABICOM? Associação Brasileira da Indústria de Compostagem. Ou seja, as municipalidades que decidem que essa cidade vai ser agora plástico de um uso compostável, que estão fazendo essa associação, por sua gente, vai estar essa cidade capacitar a gente do governo que faz a fiscalização. Ok, se tu vas ao supermercado e tem uma bolsa aí que está escrito compostável, como tu tens que cobrar que seja compostável? Basicamente é o seguinte, usando nossa certificação de compostabilidade de material, exigindo, nós chamamos de nota fiscal, mas basicamente la invoice, de quem esse supermercado, essa farmácia, essa tienda comprou essa bolsa, e esse fabricante da bolsa, que é provedor do supermercado, tem que provar que comprou a matéria-prima de nós ou de BASF, que também é a competência legal nossa, a competência que nós gostamos, que é o material da Alemanha, que tem estoque em Brasil, que é realmente compostável com a mesma certificação que nós temos. Então, esse é impulsão de crescimento. Sabemos que é difícil aos países de Sudamérica cobrar isso, não? Nossos governos são aí pouco complicados em relação a isso, mas vem crescendo e isso é grande impulsor de crescimento. É cobrar que a gente traga a informação correta e seja correta em relação a vender ou a entregar uma bolsa compostável ou biodegradável. E, obviamente, produção local e constante, impulso para reduzir preços e aumentar a disponibilidade e rendimento dos materiais. É por isso a estratégia que nós transferimos lá. Depois explico um pouco da história, pero RT, nós nascemos nos Estados Unidos e transferimos toda a unidade produtiva da empresa a Brasil em 2020, justamente por crer no mercado da América Latina, o crescimento do Brasil e por, obviamente, a abundância de matéria, a quantidade de matéria-prima natural que existe em Brasil para produzir nossos compounds. Então, basicamente, esse é o motivo que nós temos transferido. Também há outra fábrica, obviamente, de competência nos Estados Unidos, então estamos aqui para atender localmente o mercado de México ao Uruguai. Ok? Bueno, esses são exemplos de brand owners que já hemos conquistado em Brasil como cambios de materiais de um uso. Creio que a grande maioria vocês devem conhecer. iFood tem em Peru. iFood é, não? iFood é delivery chain. Ha nascido em Colômbia, não? Mas em Sudamérica é uma grande aplicação de delivery. Como Rappi. De Sudamérica, como Rappi, exatamente. Acá é forte Rappi, não? Rappi também está em Brasil, pela iFood é líder. iFood, para que vocês tenham ideia, tem uma faturação em Sudamérica de arriba de $60 bilhões anual. Então, é um monstro. Ha crescido muito, obviamente, por la pandemia, não? Porque os restaurantes cerrados, esse tipo de coisa, ha crescido muito. iFood é uma das redes que cambiou o packaging de deliveries, basicamente a bolsa. Obviamente, estamos com testes agora de, não puramente bolsas, não? Bolsas agora em estado de São Paulo já são compostáveis com essa resina, mas também embalagens de delivery que não necessitam muita temperatura. Ok? Como é o caso de Pamosa acá, que hace com papel, com coating de PLA, termoformado, esse tipo de coisa que se pode entregar com base em PLA. Ok? É uma empresa que está empurrando muito e incluso não está aceitando, por exemplo, cadastros, porque se tu tens um restaurante, te puedes cadastrar em iFood para que entregue tu comida por aplicação, mas está exigindo desses novos sócios que tenham em sua embalagem algo compostável para entrega.
Então, isso é uma demanda, não? E todos querem ir a iFood porque é a aplicação que mais se utiliza em nível de Sudamérica, não? Então, é um bom ponto. Eles estão empurrando isso muito forte. A Starbucks, não? 2020, mira, solamente 0.9% of the cups were compostable e o ponto é que chegue a 100%. Por isso, estamos fazendo provas com vasos de papel, com coating de PLA. Se vocês viram um vaso de papel, é basicamente coateado com PE, que te dá a impermeabilidade e resistência do material. Estamos reemplazando isso com esse coating de PLA, para que o vaso realmente de papel seja 100% compostável. Ok? E outro ponto são os vasos que temos aí afuera, que o primeiro fabricante de Brasil que começou a fabricar foi empurrado por Starbucks, que não é lei em nenhum lado, mas Starbucks, por exemplo, em Califórnia, se tu compras uma bebida fria, um frappuccino, por exemplo, 100% dos vasos em Califórnia são PLA, são compostáveis. Então, basicamente, Starbucks quer promover isso em outros países que têm seu fabricante local, provedor local de los vasos e também que já podem trabalhar com compound nosso que com base em PLA. Então, os países que têm a possibilidade, como o Peru, por exemplo, Pamosa, Peru Alfa, não, que fabrica vasos termoformados, se são provedores de Starbucks, vão ser muito provavelmente contactados para cotizar e promover o vaso termoformado de bebida fria compostável. Nestlé, outro teste que estamos fazendo, que já é uma realidade na Europa, não? As cápsulas de café, que todos conhecem, não? Há países que em Europa que já são 100% as cápsulas compostáveis, em toda a sua totalidade, a parte de afuera, o difusor, a parte de dentro, todo, com 3, 4 tipos de resina, porque obviamente são máquinas diferentes que fazem o processo de fabricação da cápsula, ok? Então, tem uma tendência muito forte de ser, estão promovendo todo o mundo, claro, tem a dificuldade de, localmente, quando fabricam as cápsulas, por exemplo, há fabricantes gigantes de provedores de Nestlé em Brasil, que aún estão em teste para fabricar com suas injetoras, a base de matéria-prima nossa com a mesma máquina, não? Então, estamos nesse processo. 5ASEC, não sei se 5ASEC tem... 5ASEC é uma grande rede de lavanderias de Sudamérica também. Não sabia que não existia em Peru, mas em Brasil é muito forte. Chile, a cada esquina tem uma 5ASEC. É um monstro de uma empresa. Agora a Unilever está fazendo suas próprias lavanderias, que como se foram na competência deles, mas também cambiaram. Mira, isso acá é um dado de Brasil. Mira, puramente uma rede de lavanderia que é pequena. Em Brasil é muito grande, em Chile, mas no Brasil é pequena. 200 toneladas de quê? De bolsas, quando tu mandas tu roupa para a lavanderia, vem em tu bolsita quando vai recorrendo. E também as capas que vêm com cabide, com... A los ternos. Isso, exato. Por exemplo, vem na capa. Então, essas capas são também de bioplástico, o mesmo material que é feito para as bolsas. Então, é um outro exemplo de marca que vem cambiando para compostável, não? A prefeitura da municipalidade de Curitiba é onde estamos nós. É uma cidade, é a quarta mais grande cidade do Brasil. É uma cidade que sempre ha invertido muito em controle de reciclagem de material, natureza em termos generais. Também ha cambiado todos suas bolsas de basura a nível do município afuera, praças, tipo de coisas já são com material nosso, compostável também. Há estudos também é bueno mencionar acá, Brasília e Manaus são as duas cidades que já estão como grandes mercados de nós, porque, por exemplo, foram escritas leis de forma correta. Manaus, que vocês devem conhecer, a capital da Amazônia, não? É uma cidade de 3,5 milhões de pessoas que firmou uma lei de forma correta, que todas as bolsas de um só uso, supermercados, farmácias, estações de serviço, o que seja, quando te entregam de forma grátis, tem que ser uma bolsa compostável, por esse tema que mencionei antes, que quase que 100% das bolsas do supermercado vão ao relleno sanitário ao final, e exigem na municipalidade que tu ponga a certificação de tu provedor de matéria-prima na bolsa. E com uma fiscalia do governo capacitada a nível técnico para que pueda cobrar a matéria-prima correta, se tu estás ponendo aí um certificado. E outro ponto que é muito bueno, que as penalidades são altas. Uma penalidade
se tu estás escrevendo em tu bolsa que é compostável ou biodegradável, que tu não pruebas a compra da matéria-prima, está em cerca de 11 mil reais hoje em dia. Estamos falando aí de 2,5 mil dólares por uma visita, uma fiscalização. Se a gente do governo saca uma bolsa e tem aí um stamp, alguma coisa que de uma matéria-prima que não seja compostável e que tu não puedes provar. Essa é a penalidade. Ok? Havaianas que tem um bag compostável aí fora, creio que vocês conhecem bem a marca aí, uma das marcas mais famosas de Brasil, que são as sandálias aí, não? Então, também foi um trabalho aí de meses com nós outros, e todo e-commerce de Brasil, agora, se tu compras uma Havaiana online, vas a receber em casa um bag de e-commerce 100% compostável, hecho com matéria-prima de nós outros, ok? E é um consumo também gigantesco, não sabíamos que era tanto, nos quedamos surpresos com o nível de toneladas de matéria-prima que há que se comprar para ser bag de uma marca. E aí tem um outro exemplo, que tem um bag de e-commerce aí afuera, aí estamos pensando, estamos comentando de Amazon, por exemplo, não? Se Havaianas como um artículo, que é uma sandália, não, que tu compras, a quantidade de toneladas de matéria-prima hecha para ser os bags de e-commerce, e agora estamos fazendo uma prova em Brasil, que é pequeno, mas imagínate Estados Unidos, os bags de Amazon, por exemplo, não, para matéria-prima que não tem necessidade de transportar em uma carga, alguma coisa. Imagínate o volume disso, não? Bueno, continuando, falando um pouco de las dificuldades de crescimento, obviamente escalabilidade em termos de preço. Quanto mais nós estamos com fábrica, por agora estamos crescendo no mercado, pela falta de legislação aún em estados, grandes cidades do Brasil. Estamos trabalhando a menos de 50% de nossa capacidade instalada em Brasil. Ou seja, quanto mais produzimos, podemos fazer um segundo turno, comprar mais extrusoras de material. Esse é um tema. Mais compra de matéria-prima, mais podemos melhorar o preço em relação à comparação a plástico de origem fóssil. De novo, mencionando o avanço das políticas públicas, difusão de conhecimento. Agradecemos muito a oportunidade de estar aqui, não? Porque é basicamente mais de 50% de nosso trabalho que é explicar a gente de termos generais, brand owners ou até transformadores de plástico o que é compostável em comparação aos biodegradáveis greenwashing que existem no mercado, não? Esse mais do que 50% que nós dizemos basicamente alguém nos chama, pero me explica o que é compostável. Então, é isso que estamos fazendo aqui, não? Então, essa difusão de conhecimento ao público general. Restrições, obviamente, são um grande challenge também, ou proibição de aditivos oxo-biodegradáveis, os oxo que foram proibidos na Europa, há estados dos Estados Unidos, Califórnia foi o primeiro também, Europa já está proibido terminantemente em qualquer país, a entrada de produto oxo e a produção local. Isso é uma grande oportunidade de crescimento a nós para justamente reemplaçar esses oxos que existem no mercado por matéria-prima realmente compostável. As normas mais estritas em comunicação da sustentabilidade, veracidade em relação ao greenwashing, que é o que mencionei arriba, explicar a gente, tanto a gente consumidor final como nós outros, brand owners, mas também a los legisladores, ¿no? A los gobiernos que querem escrever uma lei de demanda de uso, ¿no? Ou seja, escrever uma lei de forma correta. Esse é o trabalho que nós venimos fazendo. Ou seja, se está em pauta para uma votação, alguma coisa, que nos leve para que nossa empresa, ou BASF, ou outra competência de nós, escreva o que é a diferença de material. Ok? Bueno, estandarização dos processos de certificação em materiais. Eu vou entrar agora na parte de certificação. Como identificar se um plástico é compostável, não? Basicamente, quem criou a regra foram os europeus, não? Que é o mais grande mercado. Para identificar se um plástico é compostável, puedes buscar um selo de certificação de compostabilidade, como o logotipo, OK Compost or Certified Compostable, de organizações reconhecidas como TÜV. Esse é o número esse é o número da regra europeia, ou BPI, que é o segundo selo acá. BPI é basicamente a TÜV americana,
Son las mismas reglas, la misma forma, los mismos exames de laboratorio para ver si tu plástico es compostable, pero tiene su propio selo ahora, BPI, que se llama BPI. Nuestra resina de flexible, de esas bolsas que ustedes están viendo ahí afuera, tiene las dos certificaciones. Todo lo que nosotros hicimos es básicamente certificado TÜV, material de termoformado, inyección. Entonces, es la organización mundial más reconocida para certificación de compostabilidad de material. ¿Ok? Essa informação que comentei, que estavam comentando incluso ontem para isso, aí que aí creio que tem que vir de los governos ou de las municipalidades, exigir del provedor de la bolsa al cliente final que ponga a certificação de um provedor realmente certificado. E, obviamente, que isso tenha uma fiscalização, porque é muito fácil não empresas grandes, não, para empresas pequenas, fabricar a bolsa e meter aí uma impressão com uma TÜV, sem uma numeração, que cada TÜV tem a sua numeração. Por exemplo, nós como fabricantes de las resinas temos uma TÜV ERT número X, ou que seja uma numeração correta e que pueda ser rastreado, principalmente isso, não? Os plásticos compostáveis, é muito bom mencionar, se descompõem em condições específicas de compostagem industrial ou doméstico, deixando solo materiais biodegradáveis como resíduo e sem danar o meio ambiente. O que eu vou explicar tecnicamente um pouco mais adelante. Bueno, acá é para que creo que estou sem internet tuya. ¿Qué pasó? ¿Necesitas internet? Sí, porque tiene una foto de una bolsa, nada más que eso. Para que uma bolsa seja biodegradável, biocompostable, deve estar hecha de uma matéria-prima certificada por TÜV Austria ou outro organismo certificador equivalente. Um bom ponto acá é que se iniciou uma conversação em Brasil que esse órgão que mencionei anteriormente, que é SENAI, vai ter em futuro sua própria certificação. A nós nos encanta isso porque é um organismo local que pertence ao governo. Obviamente, tu vas pagar por tu certificação, pero que seja local. Porque tem gente, por exemplo, brand owners de Brasil, de marcas brasileiras, grandes redes de supermercado, não sabem que é TÜV. Pero como tu vienes acá com uma certificação europeia? Porque eles que criaram a regra de compostabilidade, a regra de certificação. Ou seja, nos encantaria se o governo brasileiro, uma instituição brasileira, pudesse dar o certificado de um material compostável que seja local. Muito mais fácil da gente local reconhecer. Ok? Outro, al exigir a certificação de fabricante, está fomentando a transparência e a responsabilidade na cadeia de produção e suministro das bolsas compostáveis. Isso ajuda a assegurar que as bolsas sejam verdadeiramente compostáveis e cumpram com os estándares necessários para uma descomposição adequada em instalações de compostagem. Vamos entrar em la parte de... Ya está con internet, Ok. ¿no? Déjame conectar acá. Creo que ya está conectado. Porque não aparece lá foto, pero bueno. Sabe que eu... Bueno. Esse é um infrateste, é uma explicação muito técnica, vocês vão receber essa apresentação depois. Essa é uma explicação muito técnica de basicamente como se hace o exame para ver se tu bolsa é compostável ou não, ok? Obviamente, tu necessitas os equipos técnicos para isso, necessitas um laboratório, por isso eu comentei anteriormente que necessita uma grande versão ou órgãos certificadores, como por exemplo, pode ser que surja em futuro, em Peru, em Brasília, uma TÜV local, algo assim, mas normalmente vêm dos laboratórios de universidade ou governos que têm os equipos técnicos para que hagam esse tipo de exame. Bueno, como comentei, vou deixar essa explicação técnica aqui, não vou me aprofundar muito, porque vamos falar um pouco de uma parte interessante dos rellenos sanitários. Grande parte de las dúvidas de gente, de las empresas em Brasil, tanto transformadores como clientes finais, de como se destina, o que passa com o material nosso quando vai a relleno sanitário, não? Bueno, compostagem é uma tecnologia sencilla e econômica
para aproveitar toda a classe de basura biodegradável, desenho de jardim, cocina, papéis, estiércoles animais, cerraduras, etc. Com a ajuda de micro-organismos ou de lombrices se produz terra humus de los desechos orgânicos. Se pode aplicar tanto a grande escala a nível municipal ou empresarial, como individualmente em jardim ou na finca. Para instalar uma planta de compostagem não se necessita uma grande inversão. Obviamente, para que vocês tenham ideia, 70% da basura orgânica, por exemplo, de casas em Europa, vai a composteira industrial, que é realmente onde vem a certificação final de nosso produto, não? Composteira industrial. Em Brasília é 2%, para que vocês tenham ideia. Não sei o nível de Peru. Em Brasil vem crescendo muito as cidades construindo suas próprias composteiras industriais, empresas privadas invertindo isso, é um ponto muito bueno. Não sei o nível em Peru, mas deve ser uma estatística muito similar ao Brasil, que 98 são os rellenos de vertederos sanitários, não? Que hicimos nós? Acá são as vantagens de se ter econômicas e ecológicas de se ter uma composteira industrial. E obviamente isso muito se aplica a relleno sanitário. Deixa eu ler a segunda parte acá. Extensão da vida útil do relleno sanitário municipal. Não é necessário a inversão em um terreno para um novo terreno prematuramente. Mencionaste antes que um relleno novo acá em uma região de Peru. Hicieron um estudo para 4 anos, não? Que a capacidade, a quantidade de basura que iba a ser relleno por dia, um estudo, esse relleno, esta área, essa zona, vai estar apta a receber basura por 4 anos, se não em 2. Por quê? Por la grande presença de plástico de origem fóssil, porque não se composta, ou seja, tu não barra o nível, a altura, a quantidade de basura que há, porque não se composta de nenhuma forma, e se lena muito mais fácil por la quantidade de plástico de origem fóssil que tem aí. E outros, não puramente isso, mas outros latas, alumínio, lo que sea, hierro, um monte de coisa, não? Então, se o relleno sanitário receber material compostável ou bioplástico, se barra a quantidade de terra. Então, o que passa? Nós, como ERT, contratamos uma empresa que se chama Pluris, de Brasil, que é uma empresa que trabalha nos governos, que ajudam os governos a elegir terras que não perjudiquem, obviamente, a natureza, ou a população, ou água, esse tipo de coisa. Eles têm um braço da empresa que faz suas análises de materiais, porque tem que entregar essas análises de material, porque há cidades em Brasil que, por exemplo, separam seus rellenos sanitários. Acá é puramente orgânico, tem uma separação já organizada. Então, essa empresa ajuda os governos municipais a dizer assim, mira, esse relleno que vamos começar não pode receber alumínio, de nenhuma forma. Então, apresenta isso, ou seja, eles estudam também a degradabilidade material, ou seja, essa terra, a quantidade de basura que recebe por dia vai ser por 10 anos, suficiente por 10 anos. Então, esse é um bom ponto, porque eles fazem a análise do material que o relleno sanitário recebe e eles que nos deram a nossa certificação. Eu tenho um estudo acá, eu vou compartilhar com vocês também. Nenhum material nosso que vocês estão vendo acá fora, de injeção termoformado ou de fabricação de bolsas, passou de 110 dias em uma condição de relleno sanitário. Por que isso? Porque o relleno sanitário em Brasília, acá como Peru, é muito rico em quê? Presença de micro-organismos, temperatura arriba de 60 graus, ao fundo, não? E umidade. Então, essas são as 3 características que se fazem compostar um bioplástico. Temperatura arriba de 60, presença constante de micro-organismo e umidade arriba de 90. Isso tu encontras a nível muito mais alto em um relleno sanitário, muitas vezes, do que em uma composteira industrial, que é sempre regulada a esses níveis. Ou seja, em Brasil nós vimos que acelerou a compostagem de nosso material, porque o relleno sanitário apresenta características mais fortes de esses 3 itens do que uma composteira industrial. Obviamente, nós pagamos por esse estudo, não é uma empresa, uma TUV, por exemplo, que está fazendo essa certificação. Há estudos para que este órgão de governo, essa organização de governo, haga essa certificação de relleno sanitário. Por quê? Porque é a realidade do Brasil.
la verdad es eso. Pero estamos muy contentos porque hemos probado por una institución privada que no es nosotros tenemos nuestro propio laboratorio. Es una curiosidad muy interesante decir a ustedes que nosotros estamos ubicados en el Centro Industrial de Curitiba, es cerca de nosotros, pero cerca ahí donde está ese predio, es ubicado lo más grande relleno sanitario del estado de Paraná. A nuestra vista, nosotros estamos trabajando, estamos viendo el relleno ahí. Entonces nuestro laboratorio es nuestro propio quintal. Es prácticamente cruzar la calle y podemos meter todo nuestro material por nuestra gente de laboratorio en un relleno sanitario que es lo más grande de nuestro estado, que es el cuarto más grande estado de Brasil. Es una montaña de Everest de basura. Esa es la verdad, es gigantesco. Pero ahí contratamos a empresa que nos dio ese certificado. Un punto bueno ahí, una curiosidad también, una bolsa nuestra de espesor, una de tienda, esa que está ahí afuera, que es de una marca Freddy Bags, no pasó de 60 días. Desapareció, se tornó abono de materia orgánica, ¿no? En el relleno sanitario. Esperamos nosotros que en Latinoamérica vengan organizaciones que te dan esa certificación para que la gente, ok, bioplástico y relleno sanitario va a perjudicar. Yo siempre hago una pregunta al revés, ¿no? ¿Lo que prefieres? ¿Que el relleno sanitario reciba un vaso termoformado, o un cubierto, o un plato, una embalaje de delivery, o una bolsa, que sea de origen fósil, que va a estar ahí 300, 400 años, o un de bioplástico que tenga la posibilidad de se compostar hasta los 180 o más rápido? Hay situaciones, obviamente, que dependen del clima. Por ejemplo, Chile es muy seco. Obviamente no van a ser los 60 días, quizás los 180 de tu certificación. ¿Entiendes? Pero en cuanto el nivel de reciclaje de Latinoamérica no alcanzar niveles, que va a tardar mucho, no sé si nuestra generación acaba de ver eso, ¿no? Pero niveles de Europa, de Estados Unidos, nosotros siempre vamos a defender que es mucho más fácil, mucho mejor a la naturaleza que un relleno sanitario reciba un bioplástico do que un plástico de origen fósil, a su totalidad. ¿Ok? Que en el futuro los gobiernos te dan la posibilidad de certificar en esa condición. ¿Ok? Pela disminución de cantidad de tierra y todas esas ventajas que nosotros explicamos acá, ¿no? Bueno, esa es una foto. Ahora yo entro en la parte de nuestra fábrica, ¿no? Para presentar a ustedes la línea de productos que nosotros tenemos. Esa es una foto interna de la fábrica de Curitiba. Acá tienen las extrusoras, ¿no? Básicamente la producción de bioplástico es, la materia prima es muy similar al plástico de origen fósil. O sea, son las pelotitas ahí que são produzidas, ou seja, a forma de produção de um compound de bioplástico é também uma extrusora, ou seja, se mescla as matérias-primas e por fusão tu hace um grande espaguete, se seca acá, sempre não por água, não, mas se resfria esse grande espaguete por aire, porque o produto já é hidroscópico, ¿no? Então você não pode resfriar com água, porque senão prejudica o produto. E depois se corta e se hace o envase. Nós entregamos envase de 25 quilos ou de 1 tonelada, aí depende do cliente final. Essa é a forma produtiva, ok? Bueno, acá creo que já mencionei al princípio. Nós fabricamos bioplásticos, compounds com base em PLA. Nós temos 3 patentes aqui. Não, 8 patentes, não? Acá tem produtos temos 8 patentes registradas em Estados Unidos de compounds de PLA. ERT ha nascido como uma startup da Universidade de Clemson. Esse é o nascimento da empresa. É uma universidade de South Carolina que havia um braço de estudo de polímero. Então, começaram uma startup de manipulação de PLA em essa universidade, e aí com o crescimento se tornou uma fábrica em Estados Unidos. Aí a família de inicia a inversão. Depois explicamos um pouco, não sei se quem quer explicar também
de las dos inversiones que recibimos el año pasado para básicamente el crecimiento y la construcción de la fábrica, la segunda fábrica de nosotros en Manaus, pero nuestra historia viene de ERT, de una fábrica de compuestos de PLA. ¿Okay? Nuestros productos, nosotros llamamos las series como 10, 20, 30, 40, cada una con su especialidad. La primera serie 10 son los cubiertos que ustedes tienen ahí afuera, que es un compuesto con base en PLA, que nosotros tenemos la patente también en Estados Unidos, todos con registro de Biobase y TÜV de compostabilidad de materiales. Entonces, todo eso que estamos presentando ustedes, nosotros tenemos las certificaciones, material de inyección, o sea, como comenté al principio, para que ustedes sean compostables, un material sea compostable, tiene que se tornar adubo hasta 180 días sin generación de microplástico. Esa es la base de un microplástico, bioplástico. Eso es lo que nosotros producimos, a 100%, ¿ok? Serie 10 es básicamente materiales de inyección, Serie 20 es PLA con refuerzo de carga mineral. Ese acabamos de hacer una prueba muy bonita ahí para embalajes de delivery termoformada. Acá tiene una inclusión de carbonato en esa fórmula, PLA con carbonato. Es el producto que nosotros estamos haciendo un desarrollo en Pamosa para embalajes de delivery básicamente de comidas que no exigen temperatura arriba de 60 grados. Ok, esa es una embalaje termoformada acá. La serie 30, que es material para inyección con carga de madera, son los vasitos que tiene ahí afuera. Ese es un pote de cápsulas de própolis de Pura Vida. Pura Vida es una marca gigantesca de Brasil de productos naturales, como própolis, tipo de cosa. Y fue comprada por Nestlé. O sea, los potes de cápsulas van a ser 100% de nosotros, que es un material de inyección con carga de madera. ¿Ok? Ese material, por la cantidad de carga de madera que tiene, 25%, más o menos 25%, se aceleró la compostaje también, por la facilidad de penetración de microorganismos, todo. Esos potes se compostaron en menos de 100 días de relleno sanitario. Nosotros también hicimos la prueba con la empresa que comenté por la cantidad de carga de madera que tiene en material de inyección. La serie 40, que es el consumo, que es el grande mercado acá de Perú. ¿Okay? El mercado de Perú, para que ustedes tengan idea de consumo, claro, grande, empujado ahí por Paraíso Perú, es más grande que Brasil, en materia prima de consumo de bolsas. O sea, en comparación al uso de bolsas compostables, Perú está mucho más adelante que Brasil en nivel de consumo. Sí, estamos hablando nosotros estamos con 250 millones de personas, entonces, mira la oportunidad de crecimiento que tiene Brasil, pero ahí estamos esperando que la ciudad se firmen leyes de forma correcta, ¿no? Para que eso crezca mucho. Y la serie 50 es el producto número 1 de nosotros en Brasil, la industria de impresión 3D. No sé si Perú es grande, pero Argentina es muy grande, Brasil también es grande. Nosotros fabricamos, también tenemos productos diferentes producidos con base en PLA. Hicimos ahora un lanzamiento de un producto que se llama la línea UD, o sea, es básicamente resinas para filamento con inclusión también de madera. O sea, tú imprimes una pieza 3D que parece madera, la verdad. Entonces es un mercado muy, muy, muy grande. Eso fue muy empujado la impresión 3D, porque el PLA es mejor para la impresora 3D. No fue un tema de sustentabilidad acá en el pasado, porque la materia prima de PLA es mejor para la producción de filamento do que PE, do que PP. La impresión se queda mucho mejor. Es mejor para la máquina, para la impresora, ¿no? Ahí son ejemplos de, no puramente clientes, pero también transformadores y distribuidores. Nexel es un distribuidor gigantesco de Estados Unidos que distribuye nuestra materia prima. Ese es nuestro distribuidor de Chile, Apus, que también hizo un brazo de bioresinas. Ellos son representantes de Braskem durante más de 30 años en Chile. Ahora tiene una empresa que se llama Apus, que vende resinas especiales, ¿no? Ahí estamos nosotros. AGI, que es de Portugal, Val Group, creo que muchos de ustedes conocen, la Val Group es la cuarta más grande empresa de plástico del mundo, es una empresa de más de 100 años de Brasil,
Tem uma empresa em Estados Unidos, Itália ou Espanha, de mais de 100 anos também. Eles hicieron agora, assim como Embalicho, que é um grande cliente de nós, hicieron suas marcas de bolsas de basura compostável. Pero para o mercado, basicamente, são os rollos, ¿no? Que tu compras para basura de cocina, de baño, com nosso material compostável. É basicamente empezar a educação da gente a não usar a bolsa de supermercado enquanto não seja compostável para basura, para que comprem su rollo, ¿no? de bioplástico. Então, essas são as duas marcas que estão fazendo isso. Zara Plastic também é um grande provedor, transformador de plástico em Brasil. 5A que é a empresa que mencionei antes de lavanderia. Boticário, não sei se existe Boticário em Peru. Sim. A tienda de Boticário. É a mais grande empresa de cosmético de Brasil. Um monstro, é uma grande, creio que em desenvolvimento de diferentes materiais de uso final. É uma grande parceiro de ERT. É uma empresa que está ubicada em nosso estado. Temos em prueba material de injeção, material de shampoo. Hicimos um desenvolvimento com um transformador de embalagens de shampoo com nossa bioresina compostável. Temos tampas de perfume, berços que são